A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. É uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com você. E hoje eu quero compartilhar sobre esse Deus que traz saúde perfeita. E esse Deus que vem trazer então refrigério para nós, para nossa alma, nosso coração. Esse é o nosso Deus e sobre isso nós queremos compartilhar. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nós estamos aqui e nós queremos ouvir a Tua voz. Dá-nos discernimento espiritual da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém? Glória a Deus. Ontem nós compartilhamos do Deus que nos surpreende. Esse é um Deus que faz coisas extraordinárias, quando nós nem mesmo esperamos. Se você não ouviu, vá no nosso canal do YouTube, procura ali a palavra, Deus vai te surpreender. E com certeza Ele vai te surpreender. Deus é um Deus que faz coisas que nós nem mesmo esperávamos. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quando nós pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Ou seja, além do que pedimos, além do que pensamos, não é? E aconteceu ali em Atos. Nós estamos estudando essas histórias da palavra de Deus, né? Estamos no livro de Atos. Nós vemos que houve uma cura extraordinária. Havia um coxo que estava ali na porta do templo esperando receber uma esmola. Então Pedro e João entram ali e, passando por ali, eles têm uma ousadia muito grande no Senhor. E aquele homem estava esperando receber uma esmola. Mas Pedro diz: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E um milagre extraordinário aconteceu. Ele estava esperando apenas uma esmola, mas o Senhor queria levantá-lo. O Senhor queria fazer algo que o dinheiro não poderia comprar. Esse é o nosso Deus, o Deus que faz o extraordinário, o Deus que faz coisas muito além do que nós podemos pensar. Então eu creio que esse é o nosso Deus, é um Deus que faz o extraordinário. Deus é um Deus do extraordinário. Aleluia, glória a Deus. E então, a partir daí, Pedro pega esse milagre para então compartilhar ou liberar uma palavra de Deus, uma palavra de salvação. Então aqui nós vemos a segunda pregação de Pedro. Olha o que a Bíblia diz, Atos 3, versículo 12. À vista disso, Pedro dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? É interessante que Pedro já começa dizendo o seguinte: olha, vocês estão olhando para nós como se nós fôssemos capazes de fazer com que essa pessoa andasse. Não tem nada a ver conosco. Isso é que o que Pedro entendeu, e Pedro sabia que na verdade não era dele, não vinha dele o poder vem de Deus. Nós somos apenas os servos, somos aqueles que são o instrumento do Senhor. Se algo tem acontecido através de nós, por nossa oração ou por nossa imposição de mãos, isso não tem a ver conosco, tem a ver com o que Deus faz através de nós. É o poder de Deus, não é o nosso poder. Então, Pedro está dizendo assim, não fica olhando para nós como nós tivéssemos algum poder ou tivéssemos alguma piedade em nós mesmos. Não olhe para nós, não olhe para homens. E isso é um ensinamento que nós precisamos entender. Homens são apenas instrumentos de Deus. Apenas isso, o poder vem de Deus. E toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. De Sarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então, Pedro já diz, olha, o que aconteceu aqui não tem a ver comigo, tem a ver com Cristo, tem a ver com o autor da vida, tem a ver com aqueles que, naquele caso, naquele tempo, os religiosos haviam crucificado Jesus, não é? E aí então Pedro vai direto ao ponto, e aí ele então diz no versículo 16, pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que agora vedes
e reconheceis. Veja, aqui é um primeiro ponto importante para você entender, que quando nós temos fé no Senhor, nós somos fortalecidos. Aquele homem não tinha força mais nas pernas, as pernas não funcionavam mais. Havia ali uma enfermidade, mas o poder de Deus veio para curar. O poder de Deus veio para sarar. Então, pela fé, nós somos fortalecidos. Se por acaso você está aqui me ouvindo e tem tido alguma fraqueza, eu quero dizer que na fé, no nome do Senhor, você é fortalecido. Talvez você está fraco, eu quero dizer que você vai ser fortalecido. Talvez você está enfraquecido em alguma área da sua vida, eu quero dizer que na fé, no nome de Jesus, você agora é fortalecido. Seu casamento é fortalecido, seus filhos são fortalecidos na fé. Sabe, a sua empresa é abençoada, o seu trabalho é abençoado, você é forte no Senhor, a sua saúde é abençoada em nome do Senhor Jesus. Então, pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo se fortaleceu, ele mesmo recebeu o poder do alto. Então, nós cremos nesse poder, esse poder é para hoje, para nós também. É para você que está me ouvindo aqui. O poder de Deus está aqui para curar, para restaurar. E sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita na presença de todos vós. Esse é o nosso Deus. Nós cremos que o Senhor é um Deus que nos sara. Nosso Deus é um Deus que nos cura. E eu quero declarar isso na sua vida. Se por acaso você chegou aqui ouvindo essa palavra, você está enfermo, eu quero dizer em nome de Jesus que você é curado do poder do nome de Jesus. Porque eu creio que a vontade de Deus é te dar a saúde perfeita. Então receba onde você está aí a cura da parte de Deus. Saúde perfeita. Foi o que Jesus fez. E Jesus é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. E o texto continua dizendo: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, agora muda de mente, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E aqui Pedro então está pregando sobre o Cristo que padeceu, né? O Cristo que também ressuscitou, e esse Cristo ele veio para cancelar, para apagar as nossas dívidas. Uau! Então, olha que poderoso. A mensagem de Cristo não é apenas para nos trazer saúde perfeita, mas a mensagem de Cristo é também para nos dar o perdão completo. E aí o versículo 20, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Veja, então, os seus pecados são cancelados. E uma vez que seus pecados são cancelados, você pode viver tempo de refrigério. É o que a palavra de Deus diz. Uau! Então, quando você, de fato, tem a experiência de entender a revelação de que seus pecados foram perdoados, você agora pode viver refrigério. Refrigério para sua alma. Porque agora você tem o entendimento que não há mais culpa, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de Cristo. Versículo 21 do capítulo 3. A qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade a Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ouça Jesus. Então nós estamos aqui ouvindo Jesus, aquele que cura, aquele que sara, aquele que nos dá refrigério. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Estavam vivendo dias proféticos, dias daquele que viria ser o Redentor, aquele que traria o refrigério. Então, nesses dias, você tem vivido angustiado, triste, amargurado, sabe? O Senhor Jesus veio para trazer refrigério para a sua vida. Creia no perdão do Senhor e também perdoe
aqueles que te feriram, né? Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Nós somos filhos de Abraão, então nós somos abençoados porque nós somos da fé. A Bíblia diz que os da fé são filhos de Abraão. Nós cremos em Cristo, então nós também somos abençoados. Aleluia! Somos parte dessa promessa de Deus que, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, quero declarar que a sua família é abençoada em nome de Jesus. Amém? Tendo Deus ressuscitado a seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. Uau! Pregação tremenda, gloriosa e poderosa. E aí, logo a seguir, nós vemos uma conversão, né, de muitas pessoas para Jesus. Né? Falaram eles ainda ao povo, já no capítulo 4, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então aqui a gente já vê que alguns religiosos então já se posicionaram, já se levantaram contra aqueles homens, não é, Pedro e João, por eles terem falado acerca de Cristo e da sua ressurreição. Sempre quando nós falamos de Cristo, há resistências espirituais. Tem pessoas que vão se levantar. Há situações que você vai enfrentar pelo fato de você decidir falar de Jesus como aquele que veio para salvar, aquele que morreu, mas que ressuscitou. E aí você vê que o ressentimento produz, então, perseguição. Então, pessoas ressentidas vão perseguir a outros. Essa é uma característica que a gente vê aqui na palavra de Deus. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram então a palavra que Pedro pregou, que ele tinha acabado de pregar, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Eram 3.000, né? Ali quase 3.000 que se batizaram, e agora nós vemos aqui já 5.000 pessoas que haviam sido tocadas, marcadas pelo poder da palavra de Deus, palavra do Evangelho. Então você vê que há poder quando nós pregamos, há poder quando nós liberamos a palavra. A palavra tem o poder de salvar vidas. É por isso que eu estou aqui, porque eu creio que eu estou compartilhando a palavra. E aqueles que recebem, eles podem crer, eles podem acreditar e podem então serem salvos, podem ser curados, podem ter uma saúde perfeita, podem ter realmente o refrigério que Jesus traz, porque nossos pecados foram perdoados, foram cancelados. Isso é muita graça de Deus, isso é muito favor de Deus sobre as nossas vidas, né? Então você vê que o Evangelho, ele vem trazendo salvação. É claro também que a pregação do Evangelho também vai trazer perseguição. Então, há perseguição também quando se prega o Evangelho. Então, não se preocupe, porque talvez você esteja sendo perseguido por aquilo que você crê, pelo aquilo que você acredita, mas sabe de uma coisa, Deus vai te honrar, com certeza, mas é inevitável que pessoas ressentidas por falarmos a verdade da palavra de Deus, do Evangelho, elas vão querer nos perseguir. Mas devemos permanecer firmes. Bom, então, aqui é a primeira perseguição. Pedro e João estão presos. Mas olha o tanto que é poderoso essa história. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguiram com que poder ou em nome de quem fizeste isto. Eles sabiam que havia algo acontecido, realmente, aquele coxo andou. Então foi no nome de alguém. Com certeza foi no nome de Jesus. Por isso que há poder quando você fala no nome de Jesus. Há poder quando você declara no nome do Senhor Jesus aquilo que você acredita, né? Então eles estão perguntando. Então Pedro, olha só, Pedro, cheio do Espírito Santo. Olha essa ênfase. Pedro, cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Você vê no livro de Atos, em todo o tempo, eles sendo cheios
do Espírito Santo. Então ele estava cheio do Espírito Santo. E disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje fomos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foram curados. Olha, eu estou preso porque eu fiz o bem. Eu fui preso porque um homem recebeu uma cura. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. É no nome de Jesus. Eu quero dizer que em nome de Jesus você é curado. Em nome de Jesus você recebe o milagre. Em nome de Jesus você recebe a vida abundante. Você recebe a paz. Você recebe a alegria. Você recebe o perdão. Em nome de Jesus, milagres acontecem. O nome de Jesus carrega uma autoridade. Por isso nós estamos sempre declarando esse nome. Esse nome é poder. Esse nome traz cura. Esse nome restaura. Esse nome muda as circunstâncias. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei a circunstância que você está vivendo. Mas eu quero dizer que nesse nome há poder. Nesse nome de Jesus você pode experimentar milagres. Instantaneamente. Agora mesmo, no seu corpo, você pode ser curado. Então veja, aqui não é apenas uma história para você ler e entender, apenas como uma história que aconteceu. Não, essas verdades que nós estamos compartilhando é para que você também receba. Para que em nome de Jesus você se aproprie daquilo que Deus tem para você. Deus tem saúde perfeita. Deus tem cura para você. E Pedro está testemunhando, mais uma vez, é no nome de Jesus. Há um poder que esse nome carrega. Os demônios tremem diante desse nome. É no nome de Jesus que nós curamos enfermos. É em nome de Jesus que nós expulsamos demônios, curamos os enfermos. É em nome de Jesus nós oramos e as pessoas são cheias do Espírito Santo. Nós carregamos o nome. O nome de Jesus abre portas. O nome de Jesus transforma ambientes. O nome de Jesus salva. O nome de Jesus liberta. O nome de Jesus cura. É no nome de Jesus. Há poder ao liberarmos o nome de Jesus. Por isso, seja esse que libere palavra sempre de fé em o nome de Jesus. Usa esse nome. Porque com certeza, nesse nome, há poder tremendo. Aleluia. Agora mesmo para o seu dia, você vai ter um dia abençoado em nome de Jesus. Se você crer, deixa aí o seu amém. Em nome de Jesus. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E é sobre essa pedra que nós somos firmados. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, só há um caminho, é Cristo. Agora olha o testemunho. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Então eles ficaram admirados, como homens que não têm estudo, que não conhecem muito da palavra, da lei. Como que esses homens falam com tanta ousadia, com tanta intrepidez, uau, com tanta coragem. Eles não estão aqui falando qualquer coisa, eles estão falando coisas muito, muito sérias aqui e que são impactantes. Eles estavam admirados. Por causa até mesmo que eles estavam confrontando os religiosos que poderiam até levá-los à morte. Mas eles estavam posicionados, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E ao ver então essa intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens letrados e incultos, admiraram-se e reconheceram, olha o testemunho, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Uau, é poderoso. Que testemunho. Que testemunho você carregar
é isso na sua vida, em que as pessoas reconhecem que você tem algo. Você tem Cristo. Sabe, esse reconhecimento em que você fala e tem algo da parte de Deus tocando as pessoas. A sua atitude, a sua maneira de ser expressa Cristo. Eles perceberam que tinha algo diferente. Reconheceram de fato Cristo na vida deles. Isso é poderoso. Mas eram os que estavam perseguindo. Eles viram até mesmo na postura deles Jesus. Jesus se manifesta através de nós. Você não tem ideia como Jesus se move através de você. Tem algo da parte de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falarem deste nome, a quem quer que seja. Uau, olha a preocupação deles de falar o nome de Jesus. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgais se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Uau! E essa tem que ser a nossa postura. Sempre. Nós nunca podemos deixar de testemunhar, de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Então é muito importante que eu e você, como discípulo de Cristo, nós possamos então falar e possamos liberar palavras de fé, possamos ser aqueles que testemunham os milagres de Deus em nome de Jesus, e que o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aleluia, glória a Deus. Isso é poderoso, isso é glorioso. Deus de fato se move. E Deus se move ainda hoje. Se você está passando por crise, por lutas, em alguma área hoje, eu quero orar em nome de Jesus. Assim como o Senhor trouxe saúde perfeita para esse coxo, trouxe refrigério, eu creio que Deus também tem isso para você. Deus tem saúde, Deus tem refrigério. E eu creio que Deus é contigo. E mesmo talvez você tenha sido perseguido por causa do Evangelho, eu quero dizer que o Senhor vai te sustentar. O Senhor vai te fortalecer. Esse é o nosso Deus. É isso que nós cremos, é por isso que nós estamos aqui, para declarar essa verdade da palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém? Pai, nessa hora eu quero orar por aqueles que estão padecendo. Eles estão talvez enfermos, doentes, mas eu quero declarar a cura e o milagre do Senhor. Eu quero declarar a saúde perfeita. Deus tem saúde perfeita para os meus irmãos. Agora mesmo, Senhor, que em o nome de Jesus, milagres aconteçam. Em o nome de Jesus, demônios sejam expulsos. Espíritos malignos de enfermidade saiam do nosso meio. Em nome de Jesus, enfermidades saiam do nosso meio. Em o nome de Jesus, eu comando e eu declaro a saúde perfeita sobre a vida dos meus irmãos. Ao ouvirmos essa palavra, Senhor, nós só podemos crer que o Senhor quer curar, que o Senhor quer trazer tempo de refrigério, que o Senhor quer trazer ao arrependimento e a mudança e a transformação. Em nome de Jesus, eu declaro milagres. Não importa o que eles estão passando, o Senhor pode fazer, porque não tem a ver com o nosso nome, tem a ver com o teu nome. E o teu nome carrega uma autoridade, o teu nome carrega poder. E no nome de Jesus, cadeias são quebradas agora mesmo. Em nome de Jesus, milagres acontecem. Em nome de Jesus, o Senhor transforma desertos em mananciais. Em nome de Jesus, o Senhor abre portas onde nós
nem mesmo podemos ver as portas. O Senhor pode fazer o extraordinário, o Senhor pode fazer o milagre, em nome de Jesus, e nós podemos então crer, podemos declarar, podemos profetizar, podemos dizer no mundo espiritual que em nome de Jesus, milagres acontecem hoje na sua vida. Eu declaro poder que cura, poder que sara, poder que restaura, poder que transforma, poder que liberta, em nome de Jesus, já é liberado sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus é bom. E essa palavra é para você. Deus quer trazer cura completa. Deus quer mover sobrenaturalmente na sua vida, na sua história, na sua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Espero que você tenha recebido a parte de Deus. E se você tem recebido também, não deixe de compartilhar com outros essa mensagem. Com certeza outros também serão abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa, sua família, mais e mais, em o nome de Jesus. Amém? Grande abraço.